dia, vamos começando mais uma live do Senhora de Si. Aguardar o pessoal chegar. Oi Camila, seja bem-vinda. Oi Ana, bom dia. Oi Arimila. Oi Carol. Vamos iniciar hoje mais uma live, né? Sejam todos bem-vindos aqui pela Senhora de Si, nesse mês de maio, né? Que é o tema escolhido foi Mães, e para nós é uma honra poder estar aqui presente, falar desse assunto que as mulheres, um assunto muito importante para as mulheres, que é a hora do parto. E hoje o tema da nossa live é o parto sem dor. Nós temos uma convidada especial aqui, que é a nossa parceira nesse projeto, uma amiga querida de muito tempo, mulher, mãe, bióloga, doula, facilitadora sistêmica, que é a Arimila Milani. Seja bem-vinda, Arimila. Você está me ouvindo bem? Hoje o tema da live é parto sem dor. Então, se você já tiver uma pergunta a respeito desse tema, se você tem algo que você não sabe ainda e quer saber, tem dúvidas, a gente às vezes tem algumas inseguranças com relação a isso, e eu falo de mim, eu não tive nenhum parto natural. Então, assim, se vocês já tiverem isso, vão mandando as perguntas, porque assim que a Arimila conseguir entrar, a gente começar a conversar com ela, aí a gente já pode ir fazendo essas perguntas para ela, tá? Para ela. Vamos lá de novo. Oi, Arimila. Oi, eu tô conectada, mas não tá aparecendo, tá o vídeo pausado, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar reiniciar então essa live, e aí vamos sair, pessoal, e a gente entra novamente para ver se a gente consegue essa conexão melhor com ela, tá? Vou pedir a compreensão de vocês, a gente sai e reinicia essa live. Beijo. Tá aparecendo agora o vídeo? Ah, sim, agora tá, peraí. Agora Ah, que deu. bom, Ah, coisa boa, que bom te ver. legal. Delícia. Já fiz uma pequena apresentação sua e eu falei que é uma honra estar aqui recebendo você com toda essa sua história, toda a sua bagagem de experiência, né? De doula, falando de uma coisa tão importante para as mulheres que é o parto, né? Então, assim, eu queria que você se sentisse à vontade de compartilhar um pouquinho da sua história, assim, como mãe de 3 crianças lindas, né? Que certamente cada parto foi de uma maneira, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o relato de um deles, que eu fiquei assim encantada. E se você puder trazer então isso para a gente, falar um pouquinho de você, né? Eu já falei que você está em Madagascar, na África, e o que te levou a fazer esse movimento aí, para a gente poder entrar nesse nosso tema da nossa live, que é o Parto Sem Dor. Seja bem-vindo. Grata aí pela introdução, Dumara. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E, bom, eu quero não só eu falar, também ouvir vocês, ouvir as perguntas, né? Mas vou fazer aqui uma breve introdução, então, de como é que a gente veio parar aqui em Madagascar, né? Eu já estava grávida do meu terceiro filho quando o meu esposo recebeu o convite para a gente vir para cá. Ele já tinha vindo em 2018 para participar de uma caravana de voluntários e ele ficou simplesmente muito tocado assim com a situação de carência, né, das pessoas aqui de coisas muito básicas. E a gente já vinha há muito tempo procurando uma forma de poder agradecer por tudo que a gente recebe na vida, podendo fazer mais pelas pessoas.
E aí a gente viu nisso uma oportunidade. Quando ele recebeu o convite, ele veio para fazer um trabalho que não dava para fazer em 15 dias, né? Ele precisava de mais tempo, precisava de um acompanhamento mais constante. E aí o presidente da ONG falou: pode ser você, João, de ir para cá e fazer esse trabalho? E ele ficou pensativo, né? Que ele não tinha se preparado para essa resposta. Mas aí ele chegou em casa e conversou comigo. Eu já sabia que quando ele veio para cá, eu já sabia que ele ia voltar transformado para casa, porque é uma experiência muito intensa. E eu também, de alguma forma, participei com ele da viagem quando ele veio, porque eu via tudo pelos olhos dele, sentia junto com ele, né? Então, quando ele voltou, a gente já começou a pensar nessa possibilidade, nos preparamos durante um ano. Veio o João, e aí logo depois que o João chegou, a gente ficou já durante o ano todo pensando como é que a gente ia se organizar para poder nos mudarmos para cá. E aí nos mudamos em novembro do ano passado. Então tem mais ou menos 6 meses que estamos aqui. E o nascimento do João... Você desenvolve um trabalho com as mulheres também aí, né? Direcionado Sim, com as mulheres. Eu trabalho assim com workshops, né? Então eu trabalho com workshops em diversas áreas. A gente tem vários projetos abertos para as pessoas poderem ter uma oportunidade de conhecer uma profissão, se aprofundar de alguma forma em algum talento que tenha, para poder desenvolver isso de forma a ter uma dignidade, né? Poder ter um trabalho para o ser humano hoje e dar um sustento para a família nossa, é tudo para essas pessoas que nem têm o que comer. Quando elas conseguem um trabalho, né, elas renovam assim tudo na vida. Então, a gente tem trabalhado para isso. Tem workshops aqui de costura, de artesanato, de padaria, de produção de sabão e de sabonetes fitoterápicos, de biocarvão, que é uma tecnologia que foi desenvolvida pela primeira vez aqui, desse jeito como está sendo feito aqui, né? Então, tem vários projetos acontecendo e eu vim muito assim também a missão de trazer um pouco da gestão financeira desses projetos, porque as pessoas aqui, como não sabiam lidar com dinheiro, elas tinham muita dificuldade de dar continuidade nos projetos. Então, uma das missões era eu conseguir passar isso para eles e a gente está conseguindo ter um sucesso impressionante assim com as pessoas que estão participando do projeto. E aí, com as mulheres eu estou fazendo um trabalho de educação mesmo, de começar uma sensibilização sobre o que é ser mulher aqui em Madagascar, conhecer mais a cultura delas e ver de que forma que a gente pode auxiliar no sentido de delas terem mais equilíbrio na vida, de conseguirem ter um planejamento familiar, para dar condições boas para os filhos que elas já têm também poderem ter uma vida melhor, né? E não é uma coisa muito fácil, está sendo um desafio bem grande na nossa vida, mas eu estou gostando bastante, assim, eu encaro os desafios positivos na vida de forma, assim, a receber como um presente, né? E isso eu aprendi muito, assim, nesse terceiro parto que eu tive. Gente, para quem ainda não entrou agora, a Arimila é doula, tá? Ela já exerce essa profissão há algum tempo e hoje a gente vai falar justamente disso, né? O parto sem dor, ele é possível? A Arimila tem 3 filhos, 3 partos diferentes, né, Arimila? Assim, 3 momentos diferentes da sua vida, né? E ela está aqui hoje para compartilhar um pouquinho com a gente a respeito desse tema. E, Arimila, eu acompanho um pouquinho do seu trabalho, eu quero que você fale, se for possível, do seu Instagram, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais, aquelas que ainda não conhecem, o seu trabalho, as suas experiências aí em Madagascar. E também gostaria que você falasse um pouquinho por que você escolheu essa profissão, né? Ser doula. Do que eu acompanho do seu trabalho, eu vejo que você também faz esse trabalho aí em Madagascar com as mulheres aí, né? Além de toda essa assessoria que você está dando pelo projeto, você ainda faz isso, né? Esse ser mãe, esse receber essas crianças no mundo. Fala um pouquinho pra gente. Sim, então, eu me formei como doula já tem, deixa eu ver, 8 anos. Eu estou trabalhando nessa área e para mim foi um encontro, assim, do meu propósito de vida mesmo. Quando eu fiz o curso de doula, meio que caiu uma ficha para mim, assim, de que, nossa, se eu tivesse conhecido isso 10 anos antes, a minha vida seria diferente. E ao mesmo tempo, um sentimento de conforto, porque veio no momento certo, no momento que eu precisava e que eu estava madura para reconhecer isso. E aí eu passei a trabalhar com mulheres
preparando as gestantes, né, para esse momento da gestação ser compreendido de uma forma mais bonita, mais leve, mais harmoniosa para a família, e também de preparar as mulheres para trazer esses filhos ao mundo de forma mais ativa, mais consciente, mais protagonistas, né, da sua própria história, auxiliando tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos que já podem estar presentes, né, na família, ou as outras cuidadoras ou cuidadores que estão ao redor, né, toda a rede de apoio. E também, depois do parto, tem o trabalho do pós-parto, que é tão importante quanto, né? E a gente tem visto muito esse trabalho muito forte aqui do pós-parto com as mulheres na África, porque como é uma outra cultura, elas têm uma certa dificuldade de lidar com todas os desafios no pós-parto, porque elas têm muitos filhos, muitas vezes casam muito cedo, né, e têm filhos bem jovens, e aí começam a ter um filho atrás do outro, e aí o desafio fica um pouco maior. E aí, assim, eu tenho acompanhado alguns partos aqui, algumas mulheres gestantes. Mulher gestante é o que não falta. Tem uma abundância de mulher gestante aqui, a gente vê muito, assim, né? Só dar um passeio na rua que a gente vê muito. E aí esse trabalho, quando a gente veio para cá, né, esse trabalho me chamou, porque não tinha como eu não trabalhar na minha área também, né? Eu sempre me conectei muito com as mulheres por onde eu passo, onde eu estou trabalhando, eu dou um jeito de fazer alguma coisa nesse sentido. E aí tem uma médica aqui em Madagascar que trabalha pela Fraternidade Sem Fronteiras. Ela já tem mais de um ano morando aqui, a doutora Janaíne Camargo. E ela também é uma parceira minha aqui. A gente faz rodas com as mulheres para falar sobre o ciclo menstrual, para falar sobre a gestação, sobre a preparação para o parto, para falar sobre o puerpério. Então, a gente tem tido algumas rodas muito interessantes, inclusive rodas com as matronas, que são as parteiras tradicionais aqui de Madagascar. Eu tenho aprendido muito com elas nesse trabalho. É sempre uma troca muito gostosa de aprendizado entre nós, né? São mulheres muito sábias, na própria cultura tem muita coisa para a gente aprender. A gente podia fazer uma live, né, de cada momento desse, a preparação do parto, o parto em si, o pós-parto, que para mim é um momento muito importante. Eu tive 2 gestações, né? Hoje eu tenho uma filha de 21 anos, um menino de 8, vai fazer 9, e assim, não consegui fazer parto normal, porque eu não tive essa internalização, essa preparação, na época, até por falta minha de buscar mais informações, não era tão difundida, né? Assim, essa cultura que hoje, graças a Deus, está voltando, né? Como um tempo antigo era também, né? Então, assim, eu vejo que é importante a gente trazer essas informações para as mulheres, porque isso também faz muito parte da saúde dessa mulher, né? Auxilia muito, né, nessa recuperação, inclusive do pós-parto, né? O parto natural em si, né? Você pode falar um pouquinho a respeito disso, da importância desse parto natural, o que isso traz de benefício para a mulher? Eu me considero assim uma ativista do parto natural, do Mara, pelos estudos, pela importância que eu já conheço dele, né? E eu posso falar muito sobre isso, porque eu vivenciei, né, de forma natural, os 3 partos, eu posso falar bastante. Eu não posso falar muito sobre como vivenciar um parto cesariana, por exemplo, né? Cada mulher tem suas experiências. Eu tenho o acompanhamento de algumas mulheres que tiveram cesariana, de diversas formas diferentes, mas eu mesma não vivenciei isso. Então, para fazer uma comparação, é até complicado, porque eu só posso comparar falando cientificamente, né? Mas pelo que a mulher sente, assim, cada uma tem... Até mesmo a mesma mulher, quando tem um parto cesariano e depois tem outro, não é a mesma coisa. Quando a mulher tem um parto normal, depois tem outro normal, também não é a mesma coisa, né? A gente se modifica, a gente se transforma a cada experiência vivida. Então, eu posso dizer assim, que a experiência do parto normal, ela tem vários aspectos positivos para a mulher, desde que ela se sinta nesse lugar de receber isso como uma dádiva, né? Porque se for uma coisa que é muito sofrida, muito... como é que eu posso dizer assim, muito angustiante para a pessoa, aí não é uma experiência positiva. E o trabalho da doula é exatamente conseguir fazer com que a mulher desperte no seu interior
através da ciência, através do conhecimento, através também de métodos de alívio da dor, né? Através também de uma preparação psicológica, todas as ferramentas possíveis para essa mulher poder ter uma experiência positiva de parto, seja que é esse nascimento de forma natural ou através de uma cesariana, né? O importante é que essa mulher ela possa fazer escolhas de forma que ela esteja bem informada, né? Que ela seja protagonista da história dela e que ela não simplesmente vá por conta do que ela ouviu falar de outras pessoas ou por falta de conhecimento no momento, né? Que ela possa ter esse apoio de uma pessoa que vai dar a mão para ela e falar, tá, vamos fazer esse caminho juntas, eu estou aqui para te apoiar, do que você precisa. Então, a doula, ela faz isso, sabe? Ela dá esse apoio psicológico, ela dá uma forma da mulher buscar essas informações de um jeito mais seguro, né? Através da ciência, de evidências científicas. E ela também passa a ser uma amiga dessa mulher, uma pessoa que conhece essa mulher, para que possa ter uma conexão entre a doula e a mulher que ela está atendendo, né? E as duas trilharem esse caminho juntas. Não tem como a gente fazer isso pela outra pessoa. Então, a doula ela nunca vai parir pela mulher. Então, a mulher precisa aprender esse caminho, só que ela não precisa aprender isso sozinha, né? A gente pode se dar as mãos. Então, a doula ela vem nesse sentido, dando as mãos para essas mulheres que escolhem seguir juntas, né? É uma escolha. E muitas vezes, no meio do caminho, aparece alguma coisa que às vezes é uma surpresa, né? Por exemplo, uma mulher pode ter uma complicação na gestação ou no parto, mas quando ela tem a doula junto, a doula já preparou ela para esses momentos, já explicou o que pode e o que não pode acontecer. Ela já fez um plano, né, de como pode ser esse parto. E aí, quando a gente faz o plano de parto, a gente fala do plano A, do plano B, do plano C, de qualquer interferência que possa haver no plano A, a gente parte para o plano B, né? Então, isso traz uma segurança muito grande, assim, para a mulher que está vivenciando esse momento. Ela sabe tudo o que pode acontecer, né? E aí, quando acontece alguma coisa, seja de uma forma inesperada ou não, dentro do plano, a mulher se sente mais segura, porque ela, né, ela não está sozinha, ela sabe que ela percorreu esse caminho de forma segura. Então, informação, né, um apoio, ouvir essa mulher, porque muitas vezes muitas mulheres se sentem muito sozinhas, né, nesse processo. Sim. Ou porque nunca foram preparadas, na sociedade a gente não fala muito sobre isso, às vezes a mulher se casa e aí não convive muito com outras mulheres que têm filhos e acaba não se preparando muito para esse momento da maternidade, né? E aí desperta para isso quando engravida. E aí, poxa, nossa, é um outro universo para conhecer, né? Então, a doula, ela facilita, né, esse movimento da mulher de entrar na maternidade de forma mais ativa e mais consciente. E tem toda uma questão Basicamente de isso. tradição, né? Tem toda uma questão de tradição familiar também que envolve tudo isso, né? Eu falo de mim, minha mãe teve 3 filhos, os 3 partos foram cesarianas. Então, assim, não era cultural da minha mãe, da minha avó já não. Da minha avó, ela já teve os partos naturais. Mas a minha mãe conversar comigo, eu conversar com ela a respeito dessa experiência, né? Eu acho isso muito importante. Então, eu vejo a figura da doula importantíssima nesse sentido, porque ela é essa referência, né? Dessa experiência que ela tem com as mulheres, porque eu falo de mim, na minha gestação, nas duas gestações, era tudo muito inesperado, né? Então, assim, a Ana veio, eu era muito nova, então já não sabia direito o que era a gestação, o que eu sentia. A gente já tem todo um movimento emocional grande na gestação, né? E o José Ricardo veio depois de 12 anos, então, quer dizer, eu reiniciei esse movimento todinho, né, com ele. Então, assim, eu acho muito importante esse apoio, né, de uma profissional que já conhece, que vivencia isso com outras mulheres, né, e que possa oferecer essa segurança. Vamos dizer de mim, se eu tivesse, né, na época, um acesso melhor a esse tipo de informação, profissionais assim, com certeza eu teria optado por um parto natural, né? Quando há, que nem você falou, quando há situações em que isso não é possível, tá tudo bem também, né? E hoje, como facilitadora sistêmica, estudando um pouquinho mais a respeito disso, o parto natural é inclusive assim, mais importante para a criança,
quando a criança chega no mundo de uma maneira natural, ela também já tem algumas liberações, né, de traumas, de uma série de coisas que ela vai vivenciar na vida dela. Então, hoje eu entendo isso. Hoje, né, com o que eu estudei, com o que eu já conheci, existem traços em crianças que nascem de parto natural que são diferentes de crianças que nasceram de parto de cesariana, né? Um dos traços que a gente observa muito em crianças que nasceram em parto natural, principalmente partos assim acompanhados, sem muito sofrimento, são crianças livres, são crianças que buscam por elas as coisas, né? As crianças que já nasceram de cesariana, por um motivo ou por outro, é que a gente não tá para julgar ninguém, nenhuma opção, a gente está falando do que as experiências mostram para a gente, e as crianças que nascem de cesariana, elas são mais dependentes, elas precisam mais desse impulso, né, para a vida, desse impulso para se desenvolver, né? Elas precisam desse apoio, mas porque elas são tiradas, né? De uma certa maneira, elas são tiradas de dentro daquele local que elas estão. É um Elas não susto, são, né? elas não saem naturalmente, né? Elas não desejam sair pelo impulso da natureza, elas são tiradas. Então, hoje eu vejo isso, hoje, né? Depois que eu já vivenciei, eu vejo isso. E que eu vivenciei nessa época, que é pessoas que falam assim, não, você já teve uma cesariana, você não pode ter um parto normal, né? Eu conheço pessoas que tiveram 2, 3 cesarianas e o quarto nasceu de parto normal. Então, assim, mas por Super quê? Porque possível. foi super possível, toda essa preparação, né? Então, se fala pra gente, você que teve 3 partos, né, naturais, aí como é que foi, assim, cada momento, de uma maneira breve pra gente poder falar desse parto sem dor, né, que é uma coisa, assim, Uhum. que eu mesmo nem sabia que existia um parto sem dor, né? Como que é isso? Fala aí pra gente. Então, foi toda uma caminhada, né? Eu também nasci de cesariana, como muitas da nossa geração, né? Foi uma geração da medicalização do parto, né? Da instrumentalização do parto, toda essa nossa geração. Então, muitas mulheres que foram paridas de parto natural foram depois mães através de uma cesariana, né? Como as nossas mães. E a minha mãe também, né? Teve 3 cesarianas. E quando chegou a minha vez, na verdade, desde a minha adolescência, eu já pensava em quando eu fosse mãe que eu queria um parto natural. Pela minha própria história, eu sempre fui muito ligada com o que é natural, que para mim faz mais sentido, né? Mas aí quando foi chegando perto, assim, né, eu e meu companheiro começamos a pensar a respeito de, estamos prontos, queremos ser pais e mães agora, né? Então eu comecei a estudar mais o assunto e aí eu fiz o curso de doula primeiro. Isso foi um despertar muito grande para mim, né? Eu conhecer esse mundo do parto humanizado, né? E aí eu também, quando já com o conhecimento de doula, que a gente também vai adquirindo mais conhecimento com o tempo, né? Com a prática, com mais estudos. Mas já com esse primeiro conhecimento sendo já uma doula, facilitou para eu me preparar para o meu próprio parto. Eu já tinha um tanto de informação que outras mulheres às vezes não têm tanta informação a respeito, né? Então eu já esperava um parto que não fosse um sofrimento. Eu já tinha passado vamos dizer assim, já tinha superado isso, né? Para mim não ia ser um sofrimento. Eu sabia já o que era sentir as contrações, eu sabia que ia ser dolorido, mas que era uma dor que era minha amiga, que vinha trazer para mim a maior alegria da minha vida. Então eu estava encarando já o parto de uma forma muito positiva e isso não fez doer menos, né? Tem esse detalhe. A gente encara de uma forma positiva, mas a gente tem que estar preparada para a dor também, né? Então eu fui preparada para a dor e isso já foi um ganho para mim, vamos dizer assim, porque já foi uma experiência que eu não vou dizer porque não tem como, só passando por ela para a gente realmente conhecer. Mas que eu já sabia o trajeto, já sabia fisiologicamente o que ia acontecer com o meu corpo, eu já sabia quais as sensações que poderiam aparecer, né? E aí o meu primeiro parto, eu planejei um parto domiciliar. A gente morava em Alta Floresta. Na época eu era a primeira doula da cidade, então foi de certa forma um pioneirismo, né? Poder ter um parto em casa planejado. E meu companheiro acompanhou todo o parto, né? Me dando a mão, me dando força. Eu tive uma doula, tive uma enfermeira obstetra, então eu tive uma equipe, né? Me preparei com tudo que era necessário. Eu tinha toda a parafernália de ferramentas e instrumentalização que fosse necessária para o
domiciliar, inclusive balão de oxigênio, a gente alugou, né? Então eu estava preparada, estava segura, e aí veio a Mariana, só que a surpresa é que a Mariana, 2 dias antes do parto, ela resolveu dar uma cambalhota dentro da minha barriga e ela sentou. Então foi um parto pélvico surpresa. Que normalmente, né, um parto pélvico não é para ser um parto domiciliar, porque ele já é um parto considerado, não é mais de baixo risco, ele deve ser acompanhado no hospital, ele pode, né, qualquer parto, ele pode ser um parto normal, pode ser um parto vaginal, mas é importante que tenha um acompanhamento dentro do hospital, porque se houver alguma intercorrência, né, você tem já o auxílio de um médico para poder fazer uma cesariana se for necessário. Mas como no meu caso, a surpresa foi bem no meio do trabalho de parto, a gente descobriu isso, e aí eu já estava evoluindo muito rápido, né? Eu não tive um trabalho de parto muito longo. As mulheres, é difícil falar assim da quantidade de tempo, porque as mulheres às vezes esperam que seja rápido, tipo 1 hora, né? Isso é o que a gente chama de parto relâmpago. 1 hora de trabalho de parto é muito rápido. A maioria das mulheres, quando é a primeira vez, né, uma mulher primípara, ela tem pelo menos umas 12 horas de trabalho de parto, né? É o que é mais comum. E eu tive 6 horas de trabalho de parto, então foi uma evolução rápida. Eu entrei, mas foi assim, entrei em trabalho de parto e já foi bem intenso. Foi a madrugada toda, porque rompeu a bolsa meia-noite e 10, 6 horas da manhã ela estava nascendo. E aí foi uma experiência muito intensa para mim, muito forte. A doula, sim, teve um papel muito importante nesse momento. Eu confiei muito na minha parteira também, porque pelo desafio de ser um parto pélvico, né? Eu sabia que ela tinha capacidade para me apoiar nesse momento, sabia o que fazer, tinha capacidade técnica e calma, né? Serenidade, que era o mais importante nesse momento. E ela me transmitiu essa serenidade. Correu tudo bem, a Mariana nasceu pélvica em casa. Foi uma sensação, assim, de acolhimento muito grande. Eu poder receber a minha filha em casa, assim, num lugar que é para mim aconchegante. Isso facilita muito, né? A gente liberar todos os hormônios necessários do trabalho de parto para poder ter uma experiência positiva também e recepcionar a criança de forma a ter, assim, uma sensação de alegria intensa que é a chegada de um filho dentro do próprio lar, né? Isso é, assim, para mim foi muito valioso. E aí eu falei, bom, a minha segunda experiência de parto eu não quero que seja diferente, quero que seja em casa também. Mas aí eu fiquei pensando no segundo parto, a gente estava morando no Xingu, na aldeia indígena, e aí o nosso segundo filho nasceu na Oca, dentro da Oca, com bem pouco recurso material, vamos dizer assim, Que né? lindo! Amor. Esse nós vamos fazer uma live só para você contar ele todinho como é que foi. Eu achei tão lindo. Foi fantástico, assim. Foi um parto muito lindo, um parto natural numa lua cheia, como a gente vai ter hoje, uma lua Eu cheia, lembrei né? disso. E eu me liguei muito nela, assim, para ter força suficiente e me sentir também abençoada para correr tudo bem, porque a gente morava numa aldeia que era muito distante de qualquer cidade, né? Era pelo menos 1 hora e meia de carro até a cidadezinha próxima, meia hora de barco. E, assim, no caso de uma intercorrência, se eu precisasse de uma cesariana, ia ser meio complicado. Eu ia ter que pegar um aviãozinho, né, um jatinho, chacoalhando no jatinho até chegar numa cidade próxima para poder ser atendida. Então, eu estava contando muito, de forma muito positiva, com que desse tudo certo no parto, né? Mas não foi só no risco, assim. Eu também contratei uma equipe de parto domiciliar de Campinas, que são, assim, pessoas muito responsáveis. A parteira era uma pessoa, assim, que trabalha com parto humanizado há muito tempo. Apesar dela ser 10 anos mais nova que eu, ela tem muita experiência. E ela me acompanhou de forma muito bonita, assim, com o mínimo de interferência possível, sabe? Eu fiquei muito grata por ela ter, assim, assistido esse parto de forma mais natural possível. E foi uma experiência linda também, muito forte. Mas nesse segundo parto do Mara, eu vou contar para você, doeu mais que o primeiro, vamos dizer assim, sabe? Foi super intenso também. Foi 1 hora a mais de trabalho de parto, foram 7 horas. E aí, eu posso dizer assim, que como eu não tive uma doula para poder aliviar
sabe? Esses métodos de alívio da dor que a doula faz, amiga, são, assim, muito especiais. E eu não tive uma doula, eu escolhi não ter uma doula, porque eu não queria muita gente interferindo na cultura que a gente estava vivenciando, né? Na cultura indígena, eu não queria que fosse muita gente estranha para a aldeia naquele momento. Então eu limitei as duas parteiras que iam me acompanhar, mas depois eu meio que me arrependi, sabe? Eu falei, nossa, que diferença teria feito se eu tivesse uma doula, porque foi difícil para mim, assim, vivenciar tantas horas em trabalho de parto sem essas técnicas de alívio. Porque é diferente eu ser doula e eu me doular, né? Em trabalho de parto, a gente precisa de um apoio, não tem como eu me doular, sabe? Eu mesma não tinha essa segurança na época, né? E aí, assim, eu vivenciei isso de forma muito intensa. E a dor ficou muito registrada em mim. Eu acho que foi esse o impulso que eu tive de pensar num terceiro parto, na possibilidade de um parto sem dor. Porque eu comecei a me questionar por que precisava ser dolorido, tão dolorido, sabe? E, bom, foi um parto maravilhoso. Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado mesmo, assim. Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Quando eu não estava esperando essa terceira gestação, eu tinha colocado um DIU e esse DIU simplesmente desapareceu um ano depois, como mágica, né? Tipo, quando Deus quer, não tem como. E aí a gente se descobriu grávidas, eu já estava com quase 2 meses de gestação. E aí eu falei, bom, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Eu quero ter uma experiência positiva, quero ter um parto domiciliar novamente. A gente estava morando num sítio no Mato Grosso do Sul. Aí eu já pensei logo na minha, né, na parteira que trouxe a Mariana, já convidei ela para assumir mais essa missão e ela atendeu o meu pedido com muita alegria. E eu já contratei logo também uma doula para me ajudar na preparação, né? E aí esse trabalho dessas duas, nossa, fez toda a diferença, sabe? Porque eu me senti muito bem atendida, elas estavam muito em sintonia com o meu plano de parto, com como eu queria vivenciar isso. E então foi uma experiência muito bonita esse terceiro parto, porque eu me preparei, eu tive assim um passo a passo, inclusive no meu canal do YouTube de Maiaqui, tem todos esses aspectos, como é que eu me preparei, né? Espiritualmente, quais os aspectos que eu me preparei espiritualmente, que aspectos físicos foram importantes para mim, né? Desse conhecimento sobre a fisiologia do parto, os aspectos psicológicos, de que forma que eu me preparei psicologicamente para isso, que muralhas eu tive que derrubar, né? Que crenças limitantes eu tive que transformar em mim. E também o aspecto científico, né, do parto sem dor também, porque tem uma ciência por trás disso. Quando a gente passa a conhecer essa ciência, a gente ganha uma segurança para alcançar esse objetivo. Existe uma diferença, né? Estão perguntando aqui, né? Como é a diferença do parto normal, natural e humanizado? Bom, parto natural é o que a gente chama de parto vaginal, onde não tem nenhum tipo de interferência, né, da equipe de parto, quando o bebê nasce naturalmente. Então, não tem episiotomia, não tem toque vaginal, não tem nenhum tipo de interferência da equipe, vamos dizer assim, né? Um parto humanizado, ele pode ser um parto vaginal ou ele pode ser uma cesariana também. Né? Porque a humanização está na forma de tratamento dessa mulher. Então, se eu vejo essa mulher como protagonista dessa história, eu respeito esse protagonismo, eu deixo que ela faça as escolhas e não que eu imponha essas escolhas para ela, né? Então, se, por exemplo, a mulher decidir que no parto ela quer uma luz baixa, que ela quer que desligue o ar-condicionado, que ela tem o direito de ouvir uma música que ela escolheu, ou que ela quer ter determinado acompanhante. Tudo isso faz parte dessas escolhas dela, né? Se ela quer, por exemplo, um parto que ela possa escolher a movimentação e a posição dela durante o trabalho de parto e o parto. Então, se ela é respeitada nesses detalhes, tudo isso faz diferença. E isso é a humanização. Então, não é só a via de nascimento, né? A criança pode nascer por
tanto por parto normal, né, vaginal, quanto por parto cesariana, e ser humanizado. Tudo depende de como essa equipe que está trabalhando a favor dessa mulher encara esse processo. Então, naturalmente, a diferença está aí, né? No como é que a equipe encara, que as pessoas que estão ao redor dessa mulher encaram essa mulher. Ela é a dona do parto? É ela que vai fazer esse parto? Ou é o médico que faz o parto? Né? Quando a gente transforma o protagonista é o médico, aí já não é mais um parto humanizado. Porque a humanização é quando a gente coloca esse protagonismo na mão dessa mulher e diz, é ela quem vai escolher. E a gente também só pode dar essa escolha para quem tem informação, né? Não adianta a gente colocar nas mãos de uma mulher que não tem informação nenhuma e falar para ela, vai, escolhe. Se ela estiver fazendo essas escolhas pelo medo, né, e simplesmente pela falta de informação, talvez ela faça as escolhas erradas. Então, por isso que é importante ter o trabalho de uma equipe que dê essa autonomia para a mulher, mas que também traga para ela as informações seguras e corretas, né? O médico muitas vezes estudou muito tempo e isso tem que ser valorizado, né, Dumara? O estudo desse profissional, mas ele também precisa passar para ela as informações que sejam realmente seguras em relação à fisiologia do parto, o que é melhor para ela, o que é melhor para o bebê. E algumas vezes ele também tem ter essa autonomia de dizer para ela, olha, eu estudei isso e você tá tendo por exemplo, esse tal sintoma, e isso é um sinal de que não dá para ser um parto normal. E aí a mulher estava esperando que fosse, mas aí teve uma intercorrência, o médico precisa explicar para ela, né? Para ela compreender isso. Porque quando a gente compreende, é muito mais fácil da gente aceitar e amar depois sem frustração, né? Poxa, eu fiz o melhor que eu pude e porque não dava para ser assim, não é sem culpas, né? Porque sim, a gente sabe que culpa não leva a gente a lugar nenhum, né? Aliás, leva mais para um lugar que não é bom, né? Então, a gente também se aceitar e aceitar todos os processos que a gente vivencia, dando o melhor de si, sabendo que a gente fez o melhor, né? E se a gente não teve informação, por exemplo, né? Tem muita mulher que não teve essa informação na hora de parir, e aí ela fez o melhor que ela podia naquele momento também, né? Isso mesmo. Então é isso, assim, as diferenças. Eu tive 3 partos domiciliares, naturais. O terceiro foi sem dor, porque eu segui, assim, esse estudo profundo para mim. E, na verdade, assim, o meu objetivo primeiro era ter um parto orgásmico. Sabe o que é um parto orgásmico, Dumara? Nunca nem ouvi falar disso. Então, eu estava estudando a respeito. Eu estava estudando a respeito disso, porque tem também o aspecto da sexualidade no parto, que é um aspecto super importante. No meu canal também eu gravei um vídeo sobre isso. E nessa descoberta da sexualidade, eu também estudei a respeito do parto orgásmico. E era uma das minhas primeiras intenções, assim. Eu falei, nossa, se eu tiver um parto orgásmico, vai ser um must, assim, né? Top do top. Que é quando a mulher consegue ter um orgasmo no parto, assim, na hora que está passando o bebê, a quantidade de ocitocina, que é o hormônio do amor, né, o hormônio do vínculo, um hormônio que a gente libera muito quando a gente tem um orgasmo numa relação sexual, né? Então esse hormônio ele eleva o pico dele, assim, a quantidade desse hormônio no nosso organismo durante o parto é muito alta. Então é muito possível que aconteça um orgasmo durante a passagem do bebê pelo canal vaginal. Mas não acontece com muitas mulheres porque elas estão muitas vezes tensas, né, sentindo medo naquele momento. E aí, numa relação sexual, você não consegue ter um orgasmo se você estiver tensa com medo, por exemplo. Sim. Né? Então, a mesma coisa durante o parto. Agora, eu estava assim, mega relaxada, só que eu tenho uma questão na minha sexualidade, que é que eu preciso do parceiro para eu conseguir sentir esse prazer. E o meu parceiro, no caso, não estava se sentindo muito à vontade com toda a plateia que estava ao redor, né? Sim, imagina. Então, a gente combinou que não ia ser dessa vez, né? A gente já sabia que a gente ia ter a parteira, a doula, mais uma fotógrafa. A minha mãe estava lá em casa, né? O meu padrasto estava também no backstage, né? Estava fazendo lá
os serviços que a gente pediu para ele, né, dando uma força. Então não dava assim para a gente ter muita intimidade naquele momento. Que o máximo que eu consegui foi ter um alto relaxamento. Foi um parto, assim, na verdade foi um momento de meditação e de relaxamento maior da minha vida, foi nesse parto. Nem nas meditações que eu tive antes, nem nas meditações que eu tive depois, eu conseguia atingir, assim, tamanho nível de relaxamento, sabe? E tiveram vários fatores para isso. Eu tive a minha preparação para conseguir alcançar esse relaxamento, né? Mas também acredito que fisiologicamente, todos os hormônios do parto me levaram também para esse lugar. E é claro, assim, que Deixa, todo deixa eu falar um conhecimento que pouquinho eu construí, né? a respeito. Sim, deixa eu falar só a respeito dos comentários que estão fazendo aqui. A Roberta falou que ela teve 2 cesarianas e o último foi um parto natural. A Luciana falou que ela não teve, né? Acho que não teve esse conhecimento, essas informações, por isso fez cesárea. E a Dani está pedindo, né, que ela viu um relato do parto orgásmico e que aí você teria indicações de fontes e pesquisas, por favor. Então, assim, muito legal esse outro assunto que você trouxe, né? Eu acho que você poderia depois deixar aí umas dicas para a gente, poder compartilhar, né, esse pedido que a Dani fez, mas eu queria que você dissesse, primeiramente, assim, quais são os passos que a mulher pode dar se ela quiser ter um parto sem dor, assim, uma sequência, né, que ela tem que se organizar para que ela tenha esse parto sem dor. Então, nós podemos, assim, falar desses aspectos, né, que eu coloquei. Então, por exemplo, como se preparar fisicamente para um parto sem dor. É importante que a mulher tenha uma boa saúde e disposição física para passar por essa experiência de forma tranquila, né? Então, na parte física, é muito importante que a gente faça alguns exercícios de consciência corporal e de respiração. Então, essas duas coisas são super importantes na parte física. A gente aprender a respirar durante o trabalho de parto, saber que tem respirações específicas para durante a contração e nos intervalos da contração. Para aprender a fazer o relaxamento também. Essa preparação já começa quando a pessoa engravida. Já é esse processo todinho, ela já começa a fazer essa preparação, esse treinamento. Sim, de preferência desde o início da gravidez, para a pessoa ter tempo de desenvolver todos os aspectos e habilidades. Mas também, quando a mulher já está no estágio avançado da gestação, também é possível. Agora, eu estou falando aqui de uma forma mais técnica, porque foi como eu alcancei. Muitas mulheres, Mara, alcançam sem buscar isso, de forma muito natural. Assim. Tem muitas mulheres que parem sem dor, sem ter exatamente tido isso como um objetivo. Né? Aconteceu. Eu mesmo tenho amigas que não fizeram esse passo a passo e tiveram essa dádiva, né? E já conheci também pessoas que tiveram, por exemplo, um parto orgásmico sem também ter seguido um método. Né? Acontece. Mas eu acredito que para as mulheres que buscam, né, fica mais fácil alcançar o objetivo. É como quando a gente quer fazer alcançar um sonho, né, a gente tem que se preparar financeiramente para isso, né? Então o parto é a mesma coisa. Quando a gente tem uma preparação, é mais fácil a gente ter sucesso de alcançar o objetivo. Então na parte física é isso, a respiração e a consciência corporal. Por quê? Porque tem músculos que a gente precisa aprender a relaxar no trabalho de parto, está mais relacionado com a parte pélvica, e que se a gente não tiver consciência de quais são esses músculos, se a gente não treinar isso através de exercícios voltados para isso, é possível que a gente tensione eles, e aí o trabalho de parto vai ser dolorido, mais porque a gente não sabe o que fazer na hora, sabe? Então essa parte física é super importante por causa disso. A parte psicológica é tão importante quanto a física, porque a gente se preparando psicologicamente, a gente retira alguns bloqueios que fazem a gente sentir medo, né? Como é que uma pessoa vai relaxar se ela tiver com medo? Não tem como. E existe um ciclo, né, de medo e dor que acontece quando a mulher tá sentindo, né, algum desconforto e ela tem algum medo. Acontece na nossa corrente sanguínea uma descarga de hormônios que são contrários aos hormônios de relaxamento, aos hormônios que fazem a gente sentir prazer. Então, essa descarga de hormônios, como por exemplo o cortisol, né, começam a correr na corrente sanguínea da gente, e aí a gente começa a sentir mais dor.
Então o ciclo fica um ciclo vicioso. Quanto mais medo, mais dor. Quando a gente se prepara psicologicamente para o parto e tira algumas crenças, né? Transforma algumas crenças de que vai doer e que tem que doer, por exemplo, e nisso a gente precisa pesquisar muito para a nossa compreensão alcançar assim essa ideia de que não precisa ser dolorido. E aí quando a gente aprende isso, o nosso coração diz assim, tá tudo bem, parir é natural, você foi feita para isso, seu corpo é perfeito, né? É muito importante que a gente tenha essa autoconfiança, a gente se enxergue dessa forma, né? Você é uma mulher, mas você é uma fêmea, e aí toda fêmea sabe parir, o seu corpo sabe o que fazer, você tem essa confiança. Então, quando você constrói isso psicologicamente dentro de você, essas crenças positivas, você passa a, então, ter mais chances de ter um relaxamento durante o trabalho de parto. E aí, no aspecto espiritual, eu digo assim que espiritualidade não relacionada à religião, porque cada pessoa pode ter, né, a sua religião, mas ter também uma espiritualidade, é como você acredita que foi a ordem natural das coisas, né? Então, qual que é o sentido da vida? Então, quando a gente estuda um pouco mais da espiritualidade, a gente tem uma relação com o que é natural, de forma que isso fique mais claro para a gente, né? Então, fica mais fácil a gente desenvolver até o lado psicológico quando a gente tem o lado espiritual mais esclarecido. Então, né, nesse aspecto, eu falo muito assim, que o parto, ele é um portal da vida. Né? Todas nós, mulheres, nós somos o portal da vida. E quando a gente se entende dessa forma, né, sagrada, nosso corpo é sagrado, e a gente trazer um espírito para vir aqui para a Terra é uma coisa sagrada. Então, quando a gente entende isso e a gente vivencia isso de forma consciente, isso faz diferença também. Isso, para mim, é ter um parto consciente, é ter um parto ativo de verdade, não só no físico, mas ativo dentro da gente, né? Então, tem todos esses aspectos que, para mim, foram importantes eu ter construído para eu ter essa vivência de parto tão positiva. Eu desejo isso para todas as mulheres do mundo, sabe? Depois desse parto, eu falo assim, o mais fácil, gente, é parir. Criar os filhos não é tão fácil quanto parir. Então, eu mesma só falei para o meu marido assim, eu acho que 3 tá bom, não porque eu tenho medo de parir de novo, pelo contrário, do jeito que eu pari esse, eu pariria assim 10 vezes mais, porque foi uma experiência muito legal. Mas aqui a gente tem que estar preparada para criar depois, né? E eu sei da minha responsabilidade. Então eu falei para ele, eu acho que 3 tá bom. Com certeza, Arimila. Eu sou assim, eu hoje, né, com o conhecimento que eu também busquei, com os estudos que eu já pude ver e participar, a gente encarar esse momento da maternidade como um momento sublime, né? E principalmente o momento do nascimento dessa criança de uma outra maneira, né? Olhar para isso com acolhimento, com mais carinho, que nem você falou, de transformar essas crenças, de poder abrir uma possibilidade para algo novo, né? Para algo que está surgindo, uma nova história, continuidade da vida. Eu acredito que tudo isso auxilia nesse momento também, né? E uma das coisas que eu já ouvi falar, eu não sei se você já ouviu falar isso, e isso veio de uma tradição antiga e depois alguns estudos sistêmicos até revelaram isso, que as mulheres, para elas terem mais facilidade no parto, que elas têm que olhar para esse relacionamento com essa mãe, com essas avós, né? Com toda essa linhagem feminina. E nós estamos no mês de maio, que é o mês que a gente comemora o Dia das Mães, então eu não poderia deixar de trazer isso, né? E de te ouvir falar também a respeito disso. E quando a gente tem esse relacionamento, esse olhar mais amoroso com a nossa mãe, quando nós procuramos resolver esses traumas, no momento em que a gente também é mãe, no momento em que a gente tem o parto, a gente tem uma facilidade melhor, tem uma condição melhor. Isso é real? Você já presenciou isso? Como é que você vê? É muito real isso, Dumara. Eu acredito que muitas das dores internas, dores do coração, né, que eu falo assim, de coisas que as mulheres vivenciam intensamente no seu psicológico, no seu coração,
elas, no momento do parto, é como se elas abrissem a porta e tivessem que enxergar tudo isso lá dentro. Então é muito intenso. Às vezes a dor que a mulher sente no parto não é só física. Muitas vezes é uma dor que vem lá das ancestrais, né? E eu tive uma cura sobre isso no meu segundo parto. Eu vivenciei muito forte essa dor, porque eu estava carregando a dor dessas minhas ancestrais também, né? E eu fiz uma constelação familiar quando eu estava esperando o segundo filho. E na constelação eu senti isso muito forte, sabe? Eu tinha muito medo de perdê-lo, não entendia por quê. E na constelação foi revelado isso para mim. E foi muito importante, porque foi libertador. Nossa, eu vivenciei, a partir da constelação, eu vivenciei minha gestação de outra forma. E o parto também, sabe? Eu tive contato com essas dores de forma muito intensa. E de coisas muito antigas mesmo, assim, de gerações e gerações para trás. Quando eu estava esperando o terceiro, eu fiz o curso de constelação familiar e pude também constelar mais uma vez. E isso veio muito forte novamente, né? A minha relação com a minha mãe, com meu pai, principalmente com a mãe. E aí eu vi muito como que eu já tinha caminhado um pouco mais em relação a isso. E isso também me liberou muito, sabe? De estar mais presente. Eu chamei muito a força das minhas ancestrais durante os meus trabalhos de parto, né? Eu procuro me ligar muito com essa força. Principalmente quando eu sinto que já está chegando a hora, assim, eu me ligo espiritualmente com as minhas mães, né, a minha mãe espiritual, mas também me ligo com a minha mãe física aqui na Terra, com minhas avós, com a força delas, por terem a vida ter chegado até mim e eu poder estar trazendo a vida para o mundo. Eu sinto bem forte essa força, né? Nos meus partos eu percebi isso muito claro, mas no meu terceiro parto a minha mãe estava fisicamente presente, ela estava ali na minha frente. E isso foi, assim, um presente muito grande para mim, sabe? Eu acredito que para ela foi uma coisa muito forte também, uma experiência muito forte, ela poder ver, né, o neto dela nascer, ver a minha passagem, a minha transformação durante aquele momento. Para ela também foi muito, muito bonito, muito emocionante, ela chorou no parto. Me emocionei também agora. Ai, mas foi muito lindo, assim, mesmo. Eu também estou emocionada de lembrar, assim, porque eu me lembro muito durante as gestações, quando chegava, assim, o Dia das Mães, a emoção de gratidão tão grande e de reconhecimento, né, por tudo que a minha mãe tinha passado. Quando a gente passa por uma gestação, é uma oportunidade muito grande da gente reverenciar, né, essas mulheres que nos trouxeram ao mundo. Mas quando eu vivenciei esse terceiro parto com a presença da minha mãe, nossa, para mim foi um presente muito grandioso, sabe? E eu senti muito forte, assim, a presença dela ali foi muito importante para mim. E durante algum tempo eu ficava preocupada, assim, de como é que eu ia me posicionar no trabalho de parto quando eu tivesse a minha mãe perto. Então, no primeiro parto, de certa forma, eu estava meio que... Ela ia vir para o parto e eu estava meio preocupada, sabe? Será que eu vou me colocar no lugar de ter a força da mãe ou eu vou ficar no lugar de filha ainda, né? Se ela estiver presente. E ela programou a viagem dela. A Mariana nasceu antes do que a gente estava esperando e ela chegou 2 dias depois. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu falei, nossa, que importante que foi ela não estar presente nesse primeiro parto para eu conseguir vivenciar no lugar de mãe agora, né, me despedir desse lugar de ser só filha para não me tornar mãe. E já no terceiro parto eu me senti que eu já estava nesse lugar, então eu não precisava me preocupar se eu ia ficar muito no lugar de filha na hora, sabe? Eu senti muito a força dela sendo transmitida para mim e o quanto isso foi importante. Eu não vou fazer indicação, gente, de constelação, porque eu já constelei com várias pessoas diferentes. Eu acho que cada pessoa tem a sua habilidade, a sua sensibilidade, seus estudos, né? A Dumara é uma pessoa que, por exemplo, eu sei que constela, mas eu tenho vários outros amigos que constelam, eu também constelo, então eu não vou ficar assim fazendo propaganda de constelação, de consteladores.
né? Uma coisa importante, né, que eu sempre digo para as pessoas que procuram já, às vezes as pessoas me procuram direto para constelar, é conhecer um pouquinho mais desse trabalho, conhecer o trabalho da pessoa que você procurou, para você criar essa identificação, essa segurança, que é o que é mais importante, né, Arimila, de tudo isso. Por isso que eu também acho legal você falar isso, a gente indicar as pessoas, né? É assim um pouco é difícil para quem já conhece um pouco desse trabalho, né? A pessoa se identificar, para mim, é o fundamental, e poder se abrir, ter essa segurança para deixar que as pessoas consigam, através delas, né, chegar onde é preciso chegar. Arimila, olha, você acredita que já está dando a nossa hora? Já foram mais de 50 minutos de live, eu estou assim, encantada com esse trabalho seu, com toda a sua experiência, me emocionou muito. Esse mês, assim, bem forte para mim, tá? A presença da minha mãe, que já não está mais aqui, né, em matéria, mas que está no meu coração. Então, assim, é um presente poder falar disso, dessa força, dessa energia, né, de saber que isso é possível. Para mim não foi possível ter dois partos assim, dessa maneira, foi o que eu estava podendo, o que eu pude fazer no momento, e hoje estou bem tranquila com relação a isso, né? Mas é uma coisa que eu me dedico também a estudar, a ver e a trazer essa possibilidade para as mulheres, né? Dizer assim, olha, isso é possível, eu consegui. Então eu achei muito importante você estar aqui falando de você, da sua experiência, que isso fortalece as outras mulheres, né? Isso dá força para que as pessoas busquem mais, se preparem mais, encontrem de uma outra forma, esse momento do nascimento, né? De um filho, de trazer esse filho para o mundo. Então, para finalizar, eu queria assim, que você falasse um pouquinho mais, né? Deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo a gente aqui, para as outras que vão ver depois, que eu quero até dizer para as pessoas, tá, gente? Essa live vai estar disponível 24 horas aqui no Instagram do Senhora de Si, mas nós já conseguimos inaugurar o nosso canal no YouTube. Então, depois desse período, a live vai estar disponível lá no YouTube. A gente vai colocar no Instagram do Senhora de Si lá certinho o link para vocês entrarem e acessarem. E, Arimila, sempre bem-vinda para falar dessas coisas. Voltamos. Vamos aguardar a Arimila chegar. Para quem não viu, a gente estava fazendo um vídeo, uma live com a Arimila. Arimila lá no Instagram do Senhora de Si. Então, se você não viu, corre lá, acessa lá que você vai dar tempo ainda, vai estar disponível lá. Depois esse material vai para o nosso canal do YouTube. E o Instagram cortou, então, né? Já deu o nosso período, e agora nós estamos tentando falar com a Arimila para ela poder deixar o recadinho dela final aqui pra gente e dizer como é que foi essa participação dela. Arimila, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, então fala aí pra gente, deixa o seu recado aí, qual é a mensagem que você deixa pra gente finalizar essa live? É muito linda. Então, primeiro eu quero falar assim que eu sou muito grata pelo convite, que eu me senti muito à vontade de conversar com você, Dumara, que a conversa fluiu de uma forma muito gostosa, eu nem vi o tempo passar. É a segunda vez que eu faço uma live, eu estava um pouco nervosa, né? Mas você me deixou bem à vontade, e as mulheres que participaram também, gratidão por todas que estavam presentes na live, que estão aqui agora também, algumas entrando aí para ouvir o recadinho, né? E assim, para mim é sempre uma alegria poder compartilhar dessas minhas experiências, né, dessa minha vivência, desses assuntos que fazem parte do meu universo, que me movem muito, né, de coração mesmo. Então, esse projeto da Senhora de Si foi um chamado, um convite de coração, e eu atendi de coração também, porque faz parte também dos meus objetivos aqui, né, dos meus propósitos, estamos alinhadas. Então eu quero contribuir com esse projeto sempre que for possível, a gente pode fazer outras lives, né, e quero, assim, agradecer e dizer que todas as mães, todas as mulheres têm seu poder, a sua potência, né, que possamos, assim, acreditar em nós mesmas e acreditar que a força, né, das nossas mães está conosco, e que se a gente se permitir viver a vida em harmonia com essa força que nós recebemos dos nossos pais, a vida pode fluir de forma mais leve, mais fácil e também mais poderosa, né?
a gente pode perceber que tudo que a gente recebe, e a vida é tudo que a gente recebe, né? É uma força muito poderosa e transformadora, porque é a força do amor, né? E nesse mundo é o que há de mais puro, de mais poderoso. Então, para mim, assim, estar conectada com esses assuntos é poder fazer isso fluir na minha vida também. E eu sempre, o que eu desejo para mim, eu desejo para as outras pessoas, né? Que cada vez mais possamos nos fortalecer nesse amor, nessa força poderosa da vida. Então, é esse o recadinho que eu quero deixar, assim, para que todas nós nos lembremos e façamos essa conexão de coração para coração entre nós mulheres, que possamos dar as mãos umas às outras, né, como mães também. A gente sabe que cada uma tem seus desafios, mas a gente fica sempre mais forte quando a gente também oferece um apoio umas às outras. Então, lembrar, né, de fazer isso, de olhar para outra pessoa com um olhar de amor, de fraternidade, e poder também encontrar um apoio quando é necessário. A gente também saber que as nossas fragilidades, elas são também fortalezas quando a gente se permite vivenciar, né, e se permite receber. Então, é isso, assim, gratidão. Gratidão a você pela participação, Arimila. Tem muita gente entrando aqui, né, pelo meu Instagram, mas eu quero dizer o seguinte, gente, hoje a gente falou a respeito do parto sem dor com a Arimila Milanês, que é doula, facilitadora sistêmica, está morando lá em Madagascar, na África, e trouxe, assim, um universo de conhecimento para a gente, só que está no Instagram do Senhora de Si. Nós estamos aqui só finalizando a live, tá, porque lá foi interrompido, então tá lá. Quem não conhece aí do Instagram do Senhora de Si, é só procurar @sra.de.si, ok? Então, Arimila, grata. A Arimila contribui com um portal, assim, com uma coluna muito legal, que é o Universo Feminino pelo Mundo, onde ela fala um pouquinho da vivência dessas mulheres, de toda essa experiência dela, que ela tem como doula, de toda essa experiência lá em Madagascar. E nós temos também, para quem não viu, a live vai estar disponível, então, no Senhora de Si, 24 horas. Temos agora também o canal do YouTube, é só procurar lá, que essa live vai estar disponível lá também, tá? Então, Alimira, grata de coração, espero que você sinta-se à vontade de poder fazer mais lives como essa para a gente, que emocionam, que acrescentam, que nos ligam com essa ancestralidade, tá? Para mim foi muito importante ter você aqui. Até queria que você falasse, se for possível, o seu Instagram, que as pessoas quiserem te acompanhar, né, acompanhar um pouquinho desse movimento que você está vivenciando com a sua família aí na África do Sul, todo esse apoio, todo esse projeto lindo que a gente pode fazer uma live falando só dele, se você puder. Claro, Dumara. Então, o meu Instagram é arimila.doula, né? Lá eu posto sempre a respeito do desenvolvimento feminino, não só sobre gestação e parto, mas sobre a mulher, né? E como a gente pode encontrar mais a nossa potência. E também temos uma família por um mundo, que é o Instagram que a gente tem da família, que a gente está compartilhando todas as nossas vivências aqui. É um projeto bem legal que a gente está iniciando aqui a partir de Madagascar, mas que a gente quer que rode o mundo, através de um pouco de inspiração, assim, né, para as pessoas, que a gente acredita que tudo que a gente faz de bom pode inspirar outras pessoas, e a gente realmente acredita que todos nós podemos fazer algo de bom e inspirar. E esse projeto. Então, também temos o canal do YouTube, Demai Aqui, que é sobre o meu trabalho com desenvolvimento de parto humanizado, né, como doula. E temos uma Família por um Mundo no YouTube também, que é onde a gente posta os nossos vídeos aqui dos trabalhos que a gente está fazendo e também de como a gente está educando os nossos filhos. Estão todos convidados a conhecer. E, por favor, pessoal, acessem essa live linda que a gente fez agora, que vai estar 24 horas lá no Senhora de Si, e conheçam mais desse projeto bonito. Isso, gente, olha, o Senhora de Si, ele é um projeto direcionado às mulheres, mas não quer dizer que os homens não possam participar, tá? É que a nossa linguagem é para o público feminino, mas lá tem muitas informações, eu tô vendo, assim, alguns homens na nossa live agora, então, assim, acessem, lá tem muitas informações a respeito do autoconhecimento, de várias coisas, tá? O site do Senhora de Si é www.sradesi.com.br. Então, www.senhoradesi.com.br.
E entra lá no Instagram também, que vocês vão ter acesso a essa live, e no YouTube também estará disponível, tá? Grata mais uma vez, Arinila, de coração mesmo, sabe? Que carinho que eu tenho, assim, pelo seu trabalho. E fica aqui a minha homenagem, tá? A essa força que vocês têm aí de transformação desse local tão carente, tá bom? Então, grata a todos que participaram dessa live. Quem não viu, entra lá, vocês vão gostar. Foi muito bacana. Obrigadão. Beijo para todo mundo. Tchau, Arimila! Tchau, Dumara. Tchau, pessoal.